É um prazer receber vocês. Nós temos aqui a casa quase que cheia. Estamos contando com pais, com convidados de fora e um grupo que está fazendo direito. A gente fica muito honrado de ter vocês com a gente. Essa é a primeira palestra do ciclo do NUAC, participante do colégio, que a gente se reúne semestralmente e bimestralmente para o encontro com os pais, trazendo temas interessantes. Então, essa é a abertura desse encontro, né? Esse encontro chama NUAC Encontro com os Pais. E hoje, por trabalhar a campanha da fraternidade, né, que o tema é políticas públicas, nós convidamos o promotor Eduardo Dias, de São Paulo. Ele é professor de cursos de graduação, pós-graduação e promotor da Justiça da Infância e da Juventude de São Paulo, chefe do Departamento de Direitos Difusos e Coletivos. A palavra é sua, então. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, senhor. Bom, primeiro, obrigado pela recepção, as palavras da professora e boa noite vocês todos aí terem vindo. Espero que ao final da palestra não sintam ter perdido o tempo em ter vindo. Vou trocar aqui com vocês umas palavras. Eu conheci aqui os professores do Claretiano de Rio Claro num seminário que houve no começo do ano em São Paulo, por ocasião da questão do lançamento da campanha da fraternidade, que fala justamente sobre fraternidade e políticas públicas. A gente trabalha com isso já há bastante tempo, na PUC dando aula, tendo sido aluno de lá, e no MP já desde novembro de 89, então são quase 30 anos no Ministério Público de São Paulo, e dos quais uns 10 anos como assessor de procuradores gerais e sempre grande parte desse tempo trabalhando na área da infância e juventude, uma boa parte na área da educação e a outra, e depois 2012, na verdade, focado na infância e juventude. Um período com segurança pública, assessorando o secretário de segurança, que era o ex-procurador-geral Fernando Grella. E a infância e direitos humanos e políticas públicas também é objeto do nosso trabalho e pesquisa na PUC de São Paulo. Esse tema dessa campanha nesse ano é um tema bastante importante e que mobiliza muitas discussões e propicia um balanço geral que é feito para a gente se situar onde é que a gente está e para onde nós vamos. Política pública, e esse termo fraternidade e políticas públicas, aí falei para as professoras, mas o que a gente, porque é uma infinidade de coisas, eu vou explicar essa dimensão do que seriam as políticas, chamadas políticas públicas, e aí a gente focou na questão das políticas públicas, a juventude e a família, né? Quais são essas políticas que dialogam aí com a realidade, o dia a dia, esse conceito também de fraternidade. Só para ter uma lembrança, eu vou pôr o óculos, porque depois dos 55 fica difícil enxergar de perto, o braço fica curto. Só para não errar e não falar também por alto, aqui hoje nós estamos na cidade de Rio Claro, que tem área urbana de 28,35 quilômetros, né? E uma população de 498 mil pessoas, 422, desculpa, área de 498 quilômetros, e faz parte também da cidade de Rio Claro os distritos de Ajapi, Assistência, Batovi e Itapé. Alguém é de algum desses distritos e está aqui hoje à noite? Então, essa já é um dos sinais dessa questão
de como as políticas públicas de transporte e mobilidade são complicadas. É mais fácil ter transporte daqui para Piracicaba ou para uma outra cidade maior do que o transporte que circula na própria cidade, enquanto o transporte público e mobilidade, e ligando também os distritos. A população é de 202.952 habitantes, o que dá a relação habitante-área uma densidade privilegiada para vocês, que é a densidade de 407,19 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem área para todo mundo se acomodar aqui sem grande aperto. E o IDH de vocês estão numa cidade privilegiada, é 0,803, é o 19º em São Paulo, é a 19ª melhor cidade com melhor índice de desenvolvimento social urbano, habitacional, índice de desenvolvimento humano, e é, no Brasil, o 34º índice de desenvolvimento humano, segundo os dados do PNUD de 2010. O índice de Gini, que mede também essa distribuição e desigualdade, ele está girando em torno de 0,508, para um padrão, quanto mais próximo de 1, essas variáveis de desigualdade, o que dá aqui uma relação bastante equilibrada entre igualdade e desigualdade, que foge mesmo, e que daí vai coincidir com esse número de 19, que é o 19º melhor, é a 19ª melhor cidade com o IDH do estado de São Paulo, e esse índice de 0,508 reflete que a desigualdade entre as pessoas aqui não é tão grande, na média, quanto as outras cidades. O PIB per capita está variando em torno de 42.613, mas deve ter gente com muito mais desses 42 mil e gente que não chega a 42 mil também deve estar faltando. Então, vocês fazem parte, estão inseridos numa cidade que tem um bom índice de desenvolvimento, de vida, mas essa cidade não está em Marte, está num continente americano, num país, que é o Brasil, no estado que é São Paulo, que é marcada por uma grande desigualdade. E vocês são afetados no dia a dia por matérias e por notícias que são produzidas nesses grandes centros. Nos grandes centros, então, vem muita coisa. Na verdade, quando vocês olham um jornal diário, pegam um jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem aqueles cadernos regionais, ou pegam um jornal O Globo, ou vão assistir um jornal nacional, tirando aquele jornal regional, vocês são afetados por notícias de fora que geram em vocês uma sensação, às vezes, de insegurança, de medo, e que pode levar, inclusive, a desenvolver até algumas doenças, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Pensar em ser jovem no atual momento, no nosso país, por exemplo, em que você assiste um debate, em que o ministro da Economia diz que se não aprovar determinado padrão de previdência, você está comprometendo a vida dos seus filhos e netos, é algo que a gente fica um pouco chocado. E esse discurso, a gente não está ouvindo só agora desse governo, a gente vem ouvindo já há bastante tempo. Então, essa dimensão, embora vocês façam parte de uma cidade, por vários fatores, do ponto de vista do que a gente vê dos dados, privilegiada dentro da realidade do Brasil e de São Paulo, vocês são afetados diariamente por essa situação e por essas relações. E mesmo porque, especialmente os mais jovens, não necessariamente ficarão na cidade todo o tempo. É muito comum irem para outros lugares, trabalharem, atravessarem as fronteiras não só da micro-região, da macro-região, mas até saírem do estado, irem até para outros países trabalharem, morarem, enfim.
Como é que essas questões elas estão vinculadas às políticas públicas e essa ideia da fraternidade e políticas públicas? O desenvolvimento da sociedade, desde lá especialmente do que se chamou Revolução Francesa, que eles discutiam lá igualdade, liberdade, fraternidade, essa fraternidade com o tempo foi se chamando solidariedade. Se a gente tivesse uma sociedade igual, totalmente igual, nós teríamos prejudicado a livre disposição das pessoas, o livre-arbítrio e a própria liberdade, a livre iniciativa. Você não teria nenhum modelo, todo mundo seria padronizado, igualzinho, tudo muito igual, uniforme para todo mundo. Por outro lado, a liberdade elevada à enésima potência, essa experiência na humanidade já ocorreu. No final, em meados do século XIX, de 18 para 19, mas no final do século XIX, que se chamou liberalismo, em que o Estado era chamado de Estado guarda noturno. E se criou uma expressão laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, deixa como está. O Estado só se preocupava com a segurança das pessoas, mais especificamente com a segurança patrimonial das pessoas. Então, só se preocupava com quem tinha patrimônio para ter cuidado. Isso está imortalizado na literatura, nos livros Os Miseráveis, que tem peça, tem musical, tem filmes, e num outro livro do autor chamado Émile Zola, que chamava Germinal, que também tem um filme muito interessante que vale a pena ser visto. Então, essa ideia da segurança é o que, durante muito tempo, foi sendo a marca e a única preocupação do Estado. Olha, eu estou com um problema de saúde. Se você puder chamar um médico, antigamente a história da medicina, naquela época, se tratava muito com sangria, com unguento, fazia algumas coisas. As fotos da evolução da medicina vão ver umas coisas bastante interessantes. Não tem educação. Primeiro, a educação e leitura naquela época era só para o sexo masculino e que pudesse pagar um professor, um preceptor para ensiná-lo. Isso começa a mudar no começo do século passado, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, e é a inserção dos chamados direitos sociais. E aí, entre essa dimensão de um estado de bem-estar social, se começa a construir essa dimensão de que as pessoas têm sim um direito à educação e à saúde, ainda que não pudessem pagar por ela. A ideia de que é um dever do Estado, aí vem a Revolução Mexicana, Revolução Russa, especialmente o impacto da Primeira Guerra, mas é na Segunda Guerra que isso se aprofunda mais ainda. E essa ideia da fraternidade é que faz a mediação entre esses dois mundos. Quem luta só por igualdade é tido na ciência política, nos estudos, e tem o professor Demétrio Magnoli, que escreve a evolução e a história, com essa discussão, o conflito entre liberdade e igualdade. Quem luta por igualdade é muito caracterizado como alguém de esquerda, que quer transformações. Quem luta por liberdade e acredita numa liberdade ampla, plena, o Estado não pode arbitrar nada, cada um que cuide da sua previdência, que cuide da sua poupança, o Estado não pode regular contrato de saúde, e pode pagar a saúde de quem puder, quem não pode se contente com o que tem. Esse mundo da liberdade total é os que são caracterizados de uma certa maneira como conservadores
ou como pessoas que tendem a uma mentalidade mais de direita. O que é que faz a mediação nessas duas coisas? Porque, como eu falei, quem é liberdade total, a história já conheceu isso. Quem puder, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E aquele que quer a igualdade total, que é mais conhecido como esse mundo, eu posso gerar um mundo arbitrário, em que ninguém pode andar fora daquilo, pode experimentar nada novo e pode exercer cada um as suas aptidões. E vejam bem que eu estou falando isso andando para lá e para cá. Ora eu vou para a minha esquerda, ora eu vou para a minha direita. Mas esquerda e direita também às vezes depende muito do referencial, porque para vocês, eu estou indo ora para a esquerda falando da direita, e ora para a direita falando da esquerda. E aí tem esse pessoal que se encontra, que é a ideia que vem lá da Revolução Francesa, liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e a fraternidade fazendo a mediação desses dois mundos. Esse é o campo onde cresce, germina justamente o diálogo, as trocas de experiência e é o mundo do debate político, de ideias. E como a política está muito doida. E a muito dinâmica. Lembra do Maluf? Agora ele está doenteio. Se ele tivesse melhorzinho, eu dizer, essa maneirada é tudo ladrão de galinha, não entende nada do negócio. Tanta lambança, por que tudo isso? Mas o negócio está muito doido. E pior que só uns pagam, os outros estão tudo aí. Então, essa discussão, e que gera tanto conflito, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, da política habitacional nos últimos 10 anos no Brasil, vocês vão perceber que o mesmo grupo político, por exemplo, durante muito tempo, independente de quem estivesse no poder, estava sempre mandando na política habitacional. Dessa maneira, no estado de São Paulo, um governo com uma composição tinha na área da habitação o mesmo grupo que mandava na política habitacional do governo federal, que era de outra coligação. E na cidade de São Paulo, uma capital, país, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Portugal tem 11 milhões e 700 mil habitantes. A Grécia tem 10 milhões e 500 mil habitantes. O menor fórum com menor área de São Paulo tem na sua área de atuação quase o dobro da população de Rio Claro. Só que muitas vezes esse mundo da política só lembra desse fenômeno quando vão fazer seus acordos, depois deixam a cidade à deriva, sem recursos. E a gente vive essas crises. Nisso vocês são beneficiados que estarem num centro também, embora dinâmico, econômico, mas que fica às vezes não totalmente imune, mas um pouco imune a somente esses jogos que dão essa coisa. Mas quando a gente vai analisar, e que levou, por exemplo, uma época, em 2013, a você ter um ministro da então presidente Dilma, que ao mesmo tempo era vice-governador do então governador Alckmin. Porque a política é muito doida. Então, essa situação das coligações, dessas coisas todas, deixam a gente. E isso afeta todas as famílias, e toda a juventude, e todos nós. E esse contexto histórico desses conflitos, luta pela liberdade total, pela igualdade total, e aí vem essa ideia da campanha da fraternidade, estabelecendo que o lema é campanha de fraternidade, a fraternidade e as políticas públicas. Quais são, então, as políticas públicas que conseguem fazer essa mediação entre promover uma igualdade ampla, mas que respeite a individualidade das pessoas, o seu livre-arbítrio,
E a liberdade total que favoreça essa produção, esse livre-arbítrio, mas que tenha também alguns limites para você estabelecer. E o que isso afeta justamente essa juventude, que a juventude, a criança, na psicologia de desenvolvimento, na pedagogia, a criança tem fantasia. O jovem, ele tem sonhos. E as pessoas idosas e já maduras têm a esperança de deixar para os jovens um mundo melhor do que aqueles que eles encontraram. Crianças, fantasia. Jovem é do universo dele sonhar, projetar um futuro. E o adulto e o idoso, ele tem a esperança de deixar, de quando sair desse plano, deixar um mundo melhor. Família num contexto de hoje, em que a gente tem a forma de aprendizado das crianças e dos jovens, e esse é um problema do professor, algumas escolas proíbem o uso do celular. Tem professor na faculdade, quando começa a dar aula, ele recolhe todos os celulares. E outros não, porque muitas vezes o aluno hoje, mesmo no direito, ele nem leva quase mais caderno, ele pega toda a legislação também usando o celular ou o tablet. Aí depois ele fica com um problema na prova, tem de imprimir porque não pode usar equipamento eletrônico na prova, senão não tem graça, quando usa de forma clandestina. Aí tem uma coisa da escola. Colar é uma arte, saber colar é um privilégio, e você pega o colando é um atraso de vida. Aí a situação desse diálogo com uma tecnologia, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, computador é uma invenção que cada geração humilha a anterior. Então, cada tecnologia que avança, as outras vão ficando para trás. E aí surgem problemas. A gente tem um país com essa desigualdade que a gente pode andar num lugar que você vai ter Wi-Fi livre, para um lugar que é como se a gente andasse no túnel do tempo e fosse para a Idade Média, em que você não tem saneamento básico e que tem os senhores feudais. Os novos senhores feudais das periferias são os traficantes e o crime organizado, que estabelecem hora de se recolher, quem vai poder se divertir, como vai se divertir, que vai organizar pancadões, muitas vezes, e ai de quem for reclamar. E que o Estado, às vezes, tem essa dificuldade de confrontar. E qual a alternativa também que tem para os jovens de lazer? O Estatuto do Jovem, que foi colocado uma lei de 2013, que decorre da Emenda Constitucional 65, que alterou a Constituição e colocou lá criança, adolescente e jovem no artigo 227. E esse Estatuto do Jovem diz que é dever das políticas públicas organizarem políticas para o tempo ocioso dos jovens. E aquilo que o Estatuto da Criança, que é tão avançado em várias coisas, não conseguiu fazer, por exemplo, em esporte, porque ele só tem um artigozinho, que é o 59, que fala sobre esporte, lazer e cultura. É o que a gente chama, os alunos vão estudar em Direito Constitucional, norma programática ou norma de eficácia plena, tá mais norma de eficácia contida, é uma norma programática, é uma norma programa, ele não dá o direito, ele diz, é um direito, mas não fala mais nada, não fala como vai executar, quem é que vai pagar a conta, como é que pode reivindicar. Então fica aquela coisa, como é que vai executar isso? Esse Estatuto dos Jovens de 2013, ele estabeleceu o direito ao esporte, fixou a questão do esporte, a questão da participação política, e o jovem é a pessoa entre 15 e 29 anos.
E entre 15 e 18 anos, que é um jovem, mas também é adolescente, aí a lei diz o seguinte, esse Estatuto do Jovem, se aplica a legislação que melhor proteger essa população, essa faixa etária. E a família, dentro dessa dimensão da juventude e da criança e do adolescente, é o primeiro juiz, professor, o primeiro governante da vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Então a Constituição vai dizer assim, é dever da família, da sociedade e do Estado. Aí quando a gente vai para uma legislação que é chamada então infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Jovem, vai dizer o seguinte, especialmente o da criança, é dever da família, da comunidade, da sociedade de forma geral e do poder público. Então ela desmembra sociedade em comunidade e sociedade em geral. E diz o Estado, aquele ente que Estado pode ser União, Estados e municípios, em poder público, que vai dar diretamente quem é que vai realizar aquilo. Mas sem perder essa dimensão como círculos de proteção, o primeiro círculo que protege, a proteção primária, a rede primária de proteção da juventude, da criança e do adolescente, é a família. Depois a rede secundária é a comunidade, que pode ser a comunidade religiosa, a nação corintiana, a comunidade do bairro, ou palmeirense, no meu caso palmeirense, ou pode ser a comunidade formada por relações outras, mas que transmitem um afeto e que estabeleçam uma relação afetiva. É o que a legislação depois vai chamar de família ampliada. Tem aquela passagem que Cristo fala, ele fala, os seus parentes estão lá fora. Ele pergunta, mas quem são os meus parentes? Então, essa dimensão. E a sociedade organizada são as ONGs. Eu já fiz muitos atendimentos em que a pessoa estava tão... A gente perguntava, a senhora tem alguma religião? Tenho. A senhora, eu sou evangélica. Qual igreja a senhora come? Tal. Qual o nome do pastor? Tal. A gente mandava uma carta para o pastor, uma carta para o padre, encaminhando para a pastoral da criança, do menor, mas também encaminhava os ofícios para exercer o direito da pessoa. Porque essa dimensão da comunidade e do direito. E muitas vezes as pessoas estão tão isoladas que elas se relacionam muito mais com um vizinho do que propriamente com um irmão, que às vezes mora num outro bairro ou numa outra cidade. E por alguns fatores de família nem sempre estão tão juntos ou sabendo realmente das agruras do dia a dia. Então, essa organização e essa política, e política pública, é justamente uma ação organizada, pensada para resolver problemas. O maior problema da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que pelos índices, aqui nessa cidade, vocês não sentem de forma tão grave quanto outras cidades, que a profunda desigualdade, também deve haver aquelas comunidades muito mais carentes do que outras. Quando a gente vai ver, quando a gente analisa essas políticas e esses direitos, aqui mesmo, e vocês como estudantes ou pais de alunos do colégio ou da faculdade, a gente está num espaço educacional ligado a uma entidade que vem de uma ordem religiosa. Aí a gente coloca assim, saúde é um direito ou é um serviço? O que vocês acham? Os universitários, o que acham? Alô, Terezinha, vai ganhar uma galera. Quem responder? Saúde é um direito ou é um serviço? Quem fala direito pode levantar a mão sem medo de sofrer bullying. Agora abaixa. Quem acha que é um serviço pode levantar a mão sem medo de sofrer bullying. E quem acha que é os dois?
A mesma coisa a educação. Por que é assim? Porque esse debate, especialmente sobre saúde, travou o processo constituinte por aproximadamente 3 meses. O grupo que lutava por igualdade, um professor Arouca, que foi aqui da Unicamp, depois trabalhou muito na Fiocruz, no Rio, defendia o modelo de saúde europeu, em que saúde é um direito. Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, Canadá. E o outro grupo, da liberdade, defendia que saúde era para quem podia pagar. Muitos aqui eu estou vendo com cabelo branco vão lembrar de que antigamente, quando uma pessoa se machucava ou ia dar à luz, o que tinha de correr atrás? Do holerite ou da carteira de trabalho. Ou do cartão do CGC da empresa, ou do sítio. Porque a saúde, antes de 1988, era destinada somente ao trabalhador e seus dependentes. Quem não participasse desse processo como trabalhador ou empregador, ele ia se socorrer das santas casas, que aí atendia todo mundo. Ou se fosse pobre de marré, e até hoje é mais ou menos assim, se ficar doente, tem de torcer para ser uma coisa grave, para algum hospital, escola se interessar pelo causo e ter o acesso franqueado a tudo de ponta, numa pesquisa. Agora, em 88 mudou, e esse debate foi assim: saúde e educação, proteção à maternidade é tão importante, mas tão importante, que não pode nem só ficar na mão do mercado e nem só na mão do governo. Por isso, junto com o dispositivo da Constituição, que é o artigo 170, diz assim: é aberto à iniciativa privada, é um direito que a iniciativa privada pode atuar. Daí que vem os planos de saúde. Então, eu vou refazer a pergunta perguntando 2 coisas, vocês podem responder levantando a mão, sem medo de ser feliz. Então, saúde é um direito e é um serviço, certo? Agora me levantem a mão aqui. Quem tem aqui o cartão do SUS? Isso. Quem tem o cartão de plano de saúde? Olha, realmente, olha como os dados do... mas levanta a mão sim, levanta com vontade, né? Porque só quem tem realmente... mostra bem esse equilíbrio da cidade do Gini 508, porque aqui nessa sala, praticamente a metade tem SUS, mas dá um pouco mais com plano de saúde. Talvez pelo próprio ambiente que a gente está, numa escola particular. E quando às vezes eu pergunto isso lá em São Paulo, em Sapopemba, ou lá na Zona Leste de São Paulo, ou lá no Jardim Ângela, Zona Sul, a grande maioria levanta a mão com cartão do SUS. Quando eu pergunto isso na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para os alunos de Direito, em que a mensalidade hoje deve estar girando em torno de R$ 3.700 mês, quase ninguém tem cartão do SUS. Alguns poucos têm cartão do SUS. Alguns, especialmente as moças, aqui as moças todas, acredito, tenham tomado HPV. Muitas já tomaram até no posto de saúde. Mas antigamente, HPV era só para quem podia pagar, são 3 doses. Cada dose chegou a custar R$ 1.100. Depois caiu para R$ 800. Quando uma vacina se torna obrigatória, qual que é a grande sacada? É que ela vai estar disponível no posto de saúde gratuitamente para todo mundo. E a HPV é fundamental para a saúde da mulher, porque muitas, infelizmente, vão perceber que são infectadas pelo vírus do HPV
quando vão dar à luz. E aí os médicos vão perceber uma calcificação na placenta e vão investigar essa calcificação e vão verificar que ela está com um tumor. Dependendo de como está esse tumor, o prognóstico é bastante complicado. E outras vezes dá para salvar a vida. Mas é uma situação bastante delicada. Para o homem, também os meninos têm de tomar, esse mesmo vírus, só lá na terceira idade, é que eventualmente vai poder dar algum tipo de tumor, especialmente nessa região, às vezes na pele ou dentro, e aí esse pode ser também uma das sequelas desse HPV vírus. E o homem pode passar por isso sem perceber. Hoje, uma das coisas que preocupa a juventude, que preocupa quem olha a juventude em termos de saúde, a minha geração viu isso. Pessoas famosas e alguns amigos morrendo em razão de terem adquirido o vírus HIV. Só que o vírus HIV, você pode estar com esse vírus e ele só se manifestar dali 10, 15 anos. E durante 10, 15 anos você ficou passando esse vírus para outras pessoas. E as campanhas sobre HIV, elas não são mais com a mesma potência de antigamente. E ainda por cima, com a disseminação dos remédios, as pessoas acham que um coquetel resolve tudo. Então não se preocupam em se proteger. Hoje está sendo feita uma pesquisa na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, envolve a Universidade de São Paulo, a USP, Faculdade de Medicina, a Federal de Minas Gerais, a Federal da Bahia, com adolescentes jovens a partir de 15 anos, que eles, pesquisadores, vão nos lugares de balada, à noite, nas ruas de São Paulo, no centro, e vão entrevistando jovens. E aí, alguns desses jovens vão se habilitando para essa pesquisa. Se detectar que um jovem está infectado, aí é seguido um protocolo médico. Esse jovem é entrevistado, seus pais também, ou responsáveis, são procurados, com muita cautela e descrição. Para fazer essa pesquisa, a gente teve de distribuir uma ação civil pública, de pedido judicial, de suprimento de autorização paterna difusa. Isso ficou 1 ano sendo discutido no Comitê de Ética da Faculdade de Medicina, porque como é que vai entrevistar esse jovem se ele tem 15 anos, é menor? Precisa da autorização do pai. Só que se for atrás da autorização do pai, daquele que está pego em alguns locais, não tem pesquisa. E os dados projetados é de que o HIV está muito mais presente do que a gente imagina. Quem aqui é um filme dos anos 90 que vale a pena vocês assistirem, chamado Kids? E um documentário chamado Speakle, SOS Saúde, do Michael Moore, que ele vai comparar a saúde do Canadá, dos Estados Unidos, de Cuba e da Inglaterra. E a saúde afeta realmente essa juventude e preocupa os pais. A outra questão que afeta a juventude e preocupa a família, como cantava Inesita Barroso, eu acho que a cachaça ainda é a droga que assola o Brasil, a marvada cana, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Então a cachaça ainda é uma grande droga e que, infelizmente, a gente não tem uma política sendo cumprida como deve ser. Tanto que é muito comum os jovens brasileiros beberem, num final de semana, o que algumas outras comunidades jovens bebem em 1 mês. É um pico de bebida.
Em algumas horas se consome muita bebida. E o vício do alcoolismo, as pessoas só vão perceber que tem algum problema com álcool quando já tiverem perto de 40 anos, tiverem perdido várias oportunidades de emprego, tiverem perdido a família, e aí eles vão perceber que tem algum probleminha com álcool, e aí vão procurar o tratamento depois de muito bater cabeça. Só que esse tipo de droga tem uma propaganda de efeito, ele é aceita, são drogas chamadas lícitas, assim como o cigarro. Só que se a gente for fazer uma pesquisa no saúde e verificar quantos leitos hospitalares estão ocupados por sequela de álcool, a gente vai ficar chocado. E quando vai a óbito, na certidão de óbito vai assim, morreu, insuficiência renal, insuficiência coronariana. Mas não vai dar uma das principais causas que levou a essa insuficiência, que é justamente o alcoolismo. Ainda se registra, quando é por cirrose hepática, para se diferenciar a cirrose provocada por vírus como hepatite C e a cirrose alcoólica. Aí a gente vai para as drogas que assolam e que plantam um terror com um imaginário muito grande nas pessoas, que são as chamadas drogas ilícitas. Maconha, cocaína. No mundo tem toda uma discussão sobre liberação ou não da maconha. Vários estados norte-americanos, que cada estado tem uma legislação, liberaram a maconha. O Uruguai aqui também o uso, regulamentou a plantação e a distribuição. Nos Estados Unidos, algumas regiões perto de plantações de maconha, e mesmo no Uruguai, aumentou sim a violência. A maconha pode sim, para algumas pessoas, provocar um surto psicótico e a pessoa desenvolver uma esquizofrenia e nunca mais voltar. Quando quem estuda psicologia, neurologia, vê que são algumas coisas que elas têm o potencial, às vezes, de mudar algumas formulações do DNA. Agora, nem todo mundo vai desenvolver isso. Assim como tem pessoas que não têm determinadas enzimas para digerir o álcool. Aí aquela pessoa, eu não posso beber. Se eu beber 2 dedinhos assim, pelo amor de Deus. E o outro parece que não tem fígado. Bebe adoidado e no outro dia está bem, o cara está... Tô bem, está tudo certo. Está tudo gerado, tudo certo, está tudo certo. Não faz o 4, mas no outro dia o cara não tem nada. O outro vai passar mal, desmaiar, e no outro dia parece que foi atropelado com dor de cabeça e tudo. Por conta do organismo. Só que a gente não tem marcadores desenvolvidos ainda, disponíveis, para saber de antemão qual é a pessoa que, se tiver contato com o tetraidrocanabidiol, que é o derivado da maconha, por exemplo, especialmente as maconhas cultivadas dos anos 80 para cá, que começaram a ser cultivadas no deserto do México, com seleção de plantas e com muito produto agrícola, que gerou uma planta que tem uma concentração de tetraidrocanabidiol muito mais forte do que a maconha dos anos 60, 50, 40 e do século passado. E esse tipo de droga pode realmente gerar um surto, e algumas não voltar. Uma história triste que a gente ficou sabendo, assim, um casal, 2 irmãos, um experimentou, teve o surto e não voltou do surto. Os 2 gêmeos univitelinos. O outro falou, não, foi, experimentou também, teve o surto e não voltou do surto. Imagina esses pais. Então, agora, o custo de manter uma proibição como a gente tem hoje, tem um outro dado, que também afeta a saúde pública, que é a violência agregada com isso, o comércio irregular, ilícito, e essa guerra sem fim, e muitas pessoas perdendo a vida. Então, é o equilíbrio dessas duas coisas que pode estabelecer algo. E esse é um debate que está colocado, vale a pena também ver, tem documentários, um que aparece inclusive Fernando Henrique, esse debate. Mas, e isso afeta as famílias, mas eu repito, se a gente for pegar os dados de saúde pública,
a droga que mais afeta a população em geral, ainda hoje, é a cachaça, que começa muitas vezes com uma questão da cerveja. Hoje, nos anos 80, 90, para um centro acadêmico, um grêmio, uma atlética, fazer uma festa e ter álcool, os alunos tinham de fazer vaquinha e comprar. Em alguns casos hoje, basta mandar um ofício, um pedido para a distribuidora ou para a empresa de cerveja, ou que seja, ou de vodka, e dizer, vamos fazer uma festa, queríamos ver como é que pode ser. Aí fala assim, olha, eu forneço tudo, desde que vocês só usem o meu produto e tenham a publicidade. Isso é uma forma muito sutil de fidelizar o cliente, porque você começa a beber com essa idade, sem grana e com disposição para beber, e quando você tiver um pouco mais de grana, quando tiver adulto, vai consumir a mesma coisa barata que você consumia, mas quando você abrir aquela lata, é como se ela te trouxesse 20 anos antes. Você vai se sentir aquele jovem, naquela festa, naquele churrasco de 20 anos atrás. E é isso que se chama fidelização do consumidor. E que acaba depois, alguns desses acabam se perdendo. Mas nem todo mundo vira alcoólatra. É a questão de saber beber. Então, essas políticas públicas, elas se agregam. Uma política de saúde séria, ela vai ter de fazer vinculações com toda uma outra série de políticas. Promover grandes eventos. Em São Paulo, essa foi uma discussão que foi cobrada da organização do Carnaval. O ano passado, somente cervejarias patrocinavam o Carnaval de rua. Como é que isso fica? Se gasta um dinheirão fazendo campanha contra o álcool, contra isso, contra aquilo, e a bebida. E não tinha segurança também, especialmente para as mulheres. É um evento bonito, carnaval de rua, mas como é que você vai com segurança para todos? E de trabalho infantil. E esse universo que a família precisa, e a normativa diz, as regras internacionais, direitos humanos, o tal do Pacto de Direitos Civis e depois o Pacto dos Direitos Econômicos, é de uma proteção social para a família. Uma das brigas hoje que existe é como é que se protege a criança e as famílias nessa dimensão da internet. Bullying. O bullying, antigamente, na minha época, e na época de muitos aqui, era o sarro que era tirado na escola. E aquilo ficava restrito somente ao ambiente da escola. De uma escola. Se a pessoa mudasse de bairro, de cidade, ou mesmo de escola no mesmo bairro, às vezes esse bullying desaparecia. E quando a pessoa ia para casa, pelo menos ela deixava de sofrer bullying. O nome que se deu isso ao bullying. Hoje, o bullying é permanente, porque ele vai ser exercido pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. E isso tem aumentado, junto com essas incertezas que eu falei lá no começo, desse mercado de trabalho, dessa desigualdade, dessa violência. Isso hoje afeta de tal maneira os jovens que preocupa muito o número de suicídio de jovens. Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, várias outras faculdades, universidades, colégios estão montando seus programas de atenção e de escuta dos jovens, porque essa pressão, especialmente vestibular, carreira, como se a gente tivesse optar, então a música do Caetano chama Quereres, e o meu coração não agia, só agia como se o coração tivesse de optar entre o inseto e o inseticida. Meu coração, galinha de leão, não aguenta tamanha decisão, como se eu tivesse sempre optando entre o inseto e o inseticida, entre a vida ou a morte. Essa pressão e o fechamento, sem uma atenção à saúde mental, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ter direito a fazer uma psicoterapia, passar pelo menos por 5 vezes por um psicólogo,
para saber se é necessário continuar fazendo terapia ou se você não precisa daquela terapia. Isso deveria ser um direito fundamental de todos. Esse autoconhecimento, o que liberta as pessoas, o que torna as pessoas iluminadas, é o auto se conhecer, é saber para onde eu vou, o que eu quero. E isso, como é que eu faço? É de atenção à saúde mental. Então a gente vai para os CAPs. Aqui a rigor deveria ter um CAPs AD, porque tem mais de 250 mil habitantes, deveria ter leito. Deveria ter um programa de acolhimento para crianças, e especialmente uma rede de atenção de UPAs, de atenção à saúde básica, para depois você ter toda essa atenção, a chamada rede RAPS. Eu deveria ter leito em todo lugar para internação psiquiátrica, num hospital geral, mas um setor separado para essa internação. Eu não sei se algum de vocês já teve a experiência do que é procurar um leito de internação para uma pessoa com menos de 18 anos que tem algum distúrbio de ordem psiquiátrica, teve algum surto psicótico. E às vezes as pessoas, a depressão e as crises de ansiedade, elas geram um efeito bastante devastador. Então essa preocupação, essa onda, quando vê alguma coisa, como aconteceu esses dias numa escola na Grande São Paulo, choca, gera essa sensação. Então, essa preocupação e o como é que as políticas deveriam ter uma política pública que desse essa atenção básica de saúde, e é fundamental que as residências e as casas, porque é aquele primeiro lugar de proteção das pessoas, dos jovens e das crianças, seja efetivamente um lugar muito mais do que um encontro em que as pessoas vão para dormir. Que as pessoas consigam, pelo menos em algum horário do dia ou em algum momento da semana, sentarem e conversarem. Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua semana? E muitas vezes o jovem, a criança especialmente, ela não fala de uma vez, ela vai soltando aos poucos. Então a gente precisa ter um tempo para ouvir essa criança. E às vezes essa vida corrida louca não nos dá esse tempo. E isso é um engodo. Algumas pessoas efetivamente vão ter de trabalhar muito duro para conseguir pôr no final do dia na sua mesa alguma proteína e algum carboidrato, alguma coisa para comer. Do que eu percebi aqui na pergunta por plano de saúde e SUS, e essa questão de saúde, educação, se é direito ou é serviço, uma das grandes armadilhas que tem para aquilo que a gente chama de classe média, média alta, e que um psiquiatra, nos anos 50, dizia que essa seria a maior droga do século seguinte, que é esse que a gente está, que seria o consumo. O consumo sem controle. O consumo compulsivo. E que muitas pessoas, de fato, sofrem porque mudou o modelo do celular. Enquanto ela não tiver um celular novo, ela fica infeliz, fica ansiosa e, às vezes, até depressiva. Mudou a grade da frente do carro. O farol que era assim, agora é assado. Só que o carro do cidadão leva ele para onde ele quer, tem menos de 40 mil quilômetros, mas ele fica doente enquanto não trocar de carro. E às vezes, para fazer isso, ele vai se endividar no banco, vai pagar o celular em 10 vezes, sem fazer seguro, vai trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, vai se transformar com o tempo para os filhos no talão de cheque, em não ter tempo de ver o filho crescer, senão na horizontal. Saiu, o filho está dormindo, voltou, o filho está dormindo. E depois, quando esse filho estiver na adolescência, já mais encorpado, vai querer chamar a atenção, vai ouvir algum desaforo desse filho. E vai acabar dando alguns atritos. Às vezes atritos que atritam de tal maneira que sai de casa, vai não sei o quê. Então, isso costuma dar confusão. E por que fazer isso? Porque, às vezes, a gente vai se perdendo nessa questão
não do ser, mas do ter. E as políticas públicas, nesse sentido, elas são o controle que as famílias têm, que estaria lá no artigo 220 da Constituição, sobre produção, sobre TV, o que é passado, até que tem um controle. Agora, nas redes sociais, a gente tem uma ação que discute hoje com o Google, é réu numa ação, que chamam os youtubers mirins, que são as agências de publicidade vendendo para as empresas os formadores de opinião mirins, que alguns pais até têm o canal que é dele, pai ou mãe, mas colocam os seus filhos para fazer promoção de coisas. E depois essas empresas fazem contrato com os pais para produzir esse filme. E aí as crianças, sem saberem que estão vendo aquilo, vão comprando, vão também consumindo. E qual o controle que a gente tem disso, que as famílias têm disso? Qual a efetividade dessa situação? Essas são as discussões, como eu falei, a gente tem problemas do primeiro mundo, que é o acesso à internet, Wi-Fi, e em alguns lugares a gente tem problemas do século passado, falta de saneamento e falta da presença de um Estado que dê educação, saúde e segurança pública. Então, as políticas públicas, para manter esse equilíbrio entre a liberdade total, para quem tiver capital, poder fazer o que quiser, comprar o que quiser, e poder explorar tudo, tudo vira negócio, tudo vira compra e vende, só vai ter saúde quem tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, só tem educação quem tiver condição de pagar a escola. E aquele mundo que quer todo mundo igualzinho, com uniforme, e não tem nenhum país no mundo que tenha sido assim, como dizia o professor falecido Paul Singer. O Paul Singer dizia assim, nunca foi experimentado uma experiência real de socialismo, de igualdade. O que a gente teve foi um capitalismo de Estado, mesmo a gente teve alguns avanços, mas alguns núcleos desses estados, desses países, sempre tiveram uma condição diferenciada do que todos. Então, nem sempre foi realmente igual. Isso segundo o próprio professor Paul Singer, que foi um grande economista, trabalhou muito com a economia solidária. Esse ainda é um sonho utópico. Enquanto essa utopia não vem, se é que um dia vem, a gente tem esse meio termo, essa questão de um laço de fraternidade que vai fazendo esse equilíbrio. E aí a importância dessas políticas. Para quem é que importa ter uma legislação que garanta saúde e educação? Efetivamente para aqueles que a única opção que tem é quando o Estado oferece aquilo com qualidade. Porque elas não vão ter condição de pagar a mensalidade de uma escola ou de um plano de saúde para ter o direito à educação, à saúde. E daí a importância dessa política pública. E qual a importância dessa política pública para quem pode usar do espaço público, mas para quem pode também comprar isso? E um detalhe, muitas pessoas acham que quem paga o seu tratamento de saúde de alto custo é o seu plano de saúde. Alguns tratamentos muito caros, as pessoas quando iam a alguns consultórios falavam assim, assinavam uns papéis e assim, um atendente falava, o senhor vai receber um telegrama na sua casa. Quando receber, por favor, entre em contato. O telegrama que a pessoa recebia em casa é de que foi deferido uma liminar para pagar o remédio ou o tratamento. A pessoa corria, recebia o tal telegrama. Aí que a pessoa ficava sabendo que tinha uma ação. Essas são as chamadas questão das ações na saúde, os levantamentos todos são feitos. E há muitos anos, o então governador Covas foi o primeiro a falar isso. Falou assim, tudo bem, saúde é direito de todo mundo, mas quem paga plano de saúde, quem está dando o atendimento é o Estado, agora eu vou cobrar do plano de saúde o que eu gastei com essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que quem está pagando o tratamento dela é o SUS. E os tratamentos de alto custo, de alta complexidade, o SUS dá muito. Onde é o problema? É no média complexidade, cirurgias e alguns exames. Tem uma rede capilarizada de atendimento básico, mas a fila entorta na hora de fazer exames e de fazer algumas internações. Agora, quando tem alta complexidade, um grande evento, uma grande coisa, ele dá um atendimento. Agora, às vezes dá de forma tarde. Se você ficar 6 meses esperando um exame, uma suspeita de tumor no seio ou no estômago, aquele tumor foi crescendo.
Tanto que o protocolo que dá é que a pessoa, imediatamente com a suspeita de alguma coisa, tem de entrar com o tratamento o mais rápido possível, que é uma doença que se luta sempre contra o tempo. E como a gente vai, dizem os especialistas que daqui a alguns anos vai ser como diabetes também, porque aumenta o poder de detecção, que muita gente antigamente dizia, o pessoal morreu do quê? Morreu de nó de tripa. Tudo era nó de tripa. Deu uns nó na tripa do cara, ele morreu. Não tinha um diagnóstico, um cuidado, um esclarecimento como tem hoje. Então, e as políticas públicas também afetam por conta dessa desigualdade. Não adianta, não vai ter condomínio fechado para todo mundo, não vai ter aço para blindar o carro de todo mundo, não vai ter segurança para todo mundo e não vai ter helicóptero para todo mundo. As pessoas vão ter de conviver. E nesse convívio, quando a gente convive com uma desigualdade muito, mas muito grande, isso é o que gera realmente violência. Gera uma coisa que é o que é a base de toda a violência. Quando eu não me sinto igual a outra pessoa. Quando um se sente diferente do outro. Quando um se sente diferente do outro, aquele que é diferente de mim, da minha pessoa, com ele pode tudo. Então, com os mano, a gente se resolve. Vai fazer isso com o mano, que ele é gente boa, ele é da nossa turma, do nosso bairro. Não, esse daqui é um burguesinho, mora lá, então eu posso tomar o boné dele, eu posso tomar o celular dele e bater nele. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas que são tidas por outros como burgueses, falam assim, mataram tantos no bairro tal. É tudo pobre. Isso daí deve ser tudo bandido. Então, aquele pode acontecer tudo com ele. Pode ficar sem saúde, sem educação, sem lazer, pode ser torturado e não comove ninguém. Isso é muito comum. Às vezes acontece, num final de semana, de morrer 3, 4 num bairro. 3, 4 por semana, por final de semana. Não vira manchete, não vira nada. Se acontecer num bairro chique, nos Jardins de São Paulo, Moema, Ibirapuera, vira escândalo. A polícia se mexe para trabalhar, tem de apurar, tem de fazer tudo para achar. O caso exemplar disso, vocês podem dar o Google, chamou Caso Bar Bodega. Não sei se os mais antigos vão lembrar, era de um ator, que ele emprestava o nome lá para um bar, fazer uma coisa, e um dia teve um assalto, e rapinaram o bar de todo mundo, machucaram uma pessoa. 2 dias depois, a polícia apareceu com os presos, todos presos, e o promotor, então, pediu o arquivamento. Não. E as investigações prosseguindo, e foi quase crucificado. Dali a pouco, dias depois, acharam efetivamente os verdadeiros ladrões, que foram processados. Agora, situações como aquela do Bar Bodega acontecem a 3x4 em muitas regiões. Só que tem lugar que não chama atenção. E aí, quando a gente vai ver essa política pública, essa desigualdade, qual a estrutura que tem a polícia judiciária, chamada Polícia Civil, de investigar efetivamente todos os delitos, instaurar inquérito aqui. Então, são feitos vários filtros. Porque essa distribuição mesmo, aqui, até por ser uma cidade mais hegemônica, vocês não sentem, mas é muito comum num grande centro, o desequilíbrio na distribuição das forças do Estado, porque num bairro tem mais policial do que em outro bairro. Tem mais viaturas da polícia militar circulando do que em outros. Então, essas diferenças e não ter uma política muito clara, e igual e transparente, acaba gerando também essa desconfiança e contribuindo. E esses espaços públicos, cada vez eles ficam menos públicos, as pessoas ficam mais em casa, procuram mais os shopping centers e saem menos. Hoje, na capital, um dos problemas é justamente as crianças que circulavam na rua, estão circulando dentro das ruas dos shopping centers. E o que fazer? E o desespero dos shopping centers, dos lojistas, dos comerciantes, dos frequentadores, e esse equilíbrio, como ele se estabelece. Aí vai ver qual é a política para trabalho de criança em situação de rua,
para jovem. Qual é a política do contraturno? Esse colégio, por exemplo, vocês têm uma estrutura, tem alguns alunos que têm PI, não tem período integral, que ficam, que fazem um monte de... Mas não é o período integral em que você fica o tempo inteiro embaixo de iluminação artificial. Em alguns bairros da Zona Leste, lá o Padre Ticão, lá do lado de Ermelindo Matarazzo, sabe qual era a reivindicação do pessoal que trabalhava com o movimento de educação infantil? O direito das crianças? Direito ao sol. Direito a tomar sol, iluminação natural. E sabe o que acontece com crianças de algumas escolinhas conveniadas e até de algumas escolas particulares que é tudo coberto, não tem um lugar para elas ficarem algumas horas no sol, expostas no sol de boa qualidade até às 10 da manhã e depois às 4? Essas crianças, não raro, elas têm um probleminha de vitamina, uma vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio D. Só que para essas vitaminas IA elas serem sintetizadas, e que pode gerar até uma anemia, um raquitismo, um problema de formação óssea, para ela ser ativada e começar todo o processo químico, ela precisa da luz solar incidindo na pele. Então, quando não toma sol de qualidade, a pessoa acaba desenvolvendo algumas fraquezas. E aí dá-lhe vitamina, dá-lhe remédio e continua não tomando sol. Então, se reivindicou lá direito ao sol. Ou seja, eu quero uma escola, sim, mas num prédio salubre, que tenha pelo menos uma área para brincar, sem eu ficar todas as horas na escola com iluminação artificial. Agora, imagina o que seria controlar adolescentes, crianças, o tempo inteiro sentado ou fazendo só atividade fechada. Fica esse tempo em período integral, porque vai fazer a dança, vai fazer a natação, vai fazer o esporte em quadra, vai isso, vai aquilo. Então, isso seria agora como a gente converte isso em políticas públicas, em manutenção dessas políticas e estendendo para que a gente reduza no nosso país, que vocês podem até não perceber tanto por conta dos dados que eu acabei de ler para vocês no começo da fala aqui, porque isso dá um local de fala. E às vezes é difícil a gente entender sem vivenciar ou sem ver. Não estou dizendo com isso que vocês também vivem no céu, que está tudo certo, está tudo resolvido, e que pode ficar de braço cruzado, que vai ser sempre assim. Já que chegou aqui, pode... Não, porque é um esforço diário. Tem de saber, tem de acompanhar, tem de fiscalizar, onde é que está indo o recurso público. Nesse ano, agora, vocês vão ter um processo de escolha de conselheiros tutelares. Quem aqui já votou para conselheiro tutelar? Então, em outubro, conselho tutelar é escolhido pela comunidade do bairro. Cada bairro que deve ter pelo menos um conselho tutelar tem. Provavelmente tem até 2. 3 conselhos tutelares. Mas só em Rio Claro e tem também, deve ter nos distritos também. Então, essa participação, ela é importante. E a gente participar da nossa comunidade, saber quem foi que votou na última eleição, procurar saber o que está fazendo aquele cara em que você votou, para saber quando ele vier pedir voto se merece o teu voto ou não, poder cobrar. E para cobrar a gente precisa saber em quem votou. E não pode votar, tem de votar com coisas concretas. E se organizar enquanto comunidade, às vezes para cobrar até dos agentes públicos, bater a porta da promotoria, reivindicar, cobrar defensorias e outros equipamentos, para se fazer uma política de qualidade. Bom, pessoal, se deixar, eu vou falar aqui até que a gente tem 2, porque é promotor e professor, a gente fala, deita a falação a noite inteira aqui. Então, eu vou parar por aqui. Se tiverem perguntas, a gente continua com as perguntas e vai estabelecendo um debate. Espero ter atendido assim uma parte aí da expectativa de vocês, tá bom? Obrigado. Estou aqui para as perguntas, então. Vamos lá. Obrigada. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, promotor? Só um minuto. Pode ser ela.
O senhor falou que é da área da vara da infância, né? Da infância. Tá. Eu tenho uma dúvida. Na sua opinião, a minoridade funciona? Teria benefício? Qual o benefício, qual o malefício da minoridade penal? Como assim da minoridade penal? Abaixar para 16 anos. Ah, baixar a faixa. Isso. Olha, diz um professor antigo, já falecido, do Rio de Janeiro, chamava Heleno Cláudio Fragoso. Vocês estudarem, a senhora estuda aqui, está no direito, é mãe, a senhora? Não, da comunidade, é estudante. Então, quando você for estudar lá em Direito Penal, procure na biblioteca, professor Heleno Cláudio Fragoso, volume 1, parte geral, introdução ao Direito Penal. Ele vai dizer que essa questão da idade, em que idade que se fixa a incidência da legislação penal e processual penal, não é um problema de discernimento, é um problema político, em que faixa que a sociedade escolhe que a legislação penal incida. E, então, ele não chama isso de inimputabilidade ou não. Inimputabilidade seria a pessoa tem a idade de incidência da lei penal e processual penal, só que ela tem algum problema mental que faz com que se aplique a ela a medida de segurança. Ele é inimputável criminalmente. O Brasil, ele assinou uma convenção internacional que diz assim, você não pode punir com a legislação penal e processual penal em idade muito baixa. E sempre vai prevalecer a idade já fixada. E o Brasil, desde os anos 40, ele estabeleceu a idade penal em 18 anos. E fixou isso na Constituição. Muitos dizem, e eu também acredito, que isso é uma cláusula que você não pode mexer na Constituição. Mas isso não significa dizer que o adolescente não receba uma medida, uma punição, que seria a medida socioeducativa. O que ficou realmente um pouco mal resolvido na nossa legislação é que não se diferenciou, assim como a Constituição diferenciou, os chamados crimes hediondos e ato infracional, que é o delito praticado por quem tem menos de 18 anos, se tiver até 12 anos, a lei diz que só pode aplicar medida protetiva, e quem aplica é esse conselho tutelar, que aqui, pelo que eu vi, ninguém nunca votou, participou de processo de escolha de conselho tutelar, e alguns tiveram até dificuldade, que são daqui, de dizer quantos conselhos tutelares tem na cidade de Rio Claro, e se tem conselho nos distritos. E ele é uma peça fundamental no sistema de garantia de direitos. Se tiver entre 12 e 18 anos, quem vai aplicar essa medida socioeducativa é um juiz de direito, em que vai um promotor fazer a representação e ele tem o direito de defesa por um advogado. E essa medida pode ser aplicada em, no máximo, 3 anos. De onde vêm os 3 anos? Por que 3 anos? Tem uma música que chama, assim, bola de meia, bola de gude, toda hora que o adulto balança, ele vem e me dá a mão. Todo adulto tem dentro de si uma criança. A primeira idade, agora tem até uma legislação da primeira infância, as coisas que acontecem, se uma pessoa passar fome até os 3 anos de idade, por exemplo, por mais que depois ele se alimente direitinho, ele vai ficar com sequela de fome. Quem aqui já ouviu falar o termo gabiru? Os gabirus da Zona da Mata. Então tem um livro muito bom, bem recente, é de 1930, 40, antes da Convenção dos Direitos Humanos, chamado Geografia da Fome, do Josué de Castro. Geografia da Fome. E nessa perspectiva, essas coisas marcam muito. Por isso que o ensino médio, ele é um curso de até 3 anos. Porque é uma capacidade, essa idade, com os hormônios, a aptidão que tem, é de poder agregar muita coisa. A primeira infância agrega muita, mas essa fase, já que a pessoa já está mais madura, ela agrega muito e dá um grande salto também, que é justamente a passagem para a vida adulta.
tem um escrito chamado do mito, o poder do mito, e, na verdade, todo mundo passa por esse processo. Ele deixa de ser aquela pessoa criança e passa a ser um adulto. E esse processo não é fácil. Não é um processo tranquilo, assim como crescer o dente. É importante ter dente, mas incomoda quando está nascendo. Então, essa ideia dos 3 anos é por isso. E aí eu faço, quando vocês estavam aqui para completar 18 anos, não dava aquela ansiedade, não vê a hora de completar os 18 anos para poder fazer isso, aquilo? Você perguntar hoje para uma pessoa, ou agora com esse negócio de emenda constitucional, quem está perto de aposentar, faltam, você nem percebe. Quem já se formou aqui, quando vê, já passou 10 anos de formados, 20 anos de formado. E quando vão em festa de 30 anos de formado? Pelo amor de Deus. 40 anos, aí já começa a não ver mais amigos, já começa a ficar preocupado. Um morreu, o outro teve isso, teve aquilo. O tempo passa a ser relativo. Uma propaganda que ganhou prêmio dizia assim, o que são 7 dias na vida de um pássaro corresponde a tantos anos na vida de um adulto. O que são 7 dias na vida de uma pessoa com câncer terminal? São mais 7 dias de vida. O que são 7 dias na vida de um preso? São menos 7 dias de prisão e 7 dias à frente de poder estar na liberdade. O que são 7 dias na vida de um gato, comparando com o de um homem? Por isso que hoje um gato com 10, 12 anos é um gato da terceira idade. Para um adulto normal, esse gato teria mais de 60 anos. Um gato com 10, 12 anos. E essa tensão, essa dimensão de tempo para o jovem é muito tempo, 6 meses. 6 meses na vida de uma criança que tem 1 ano é 50% do tempo de existência dela nesse plano. Se eu pegar, e essa é a filosofia e a psicologia que é usada, por exemplo, foi usada pelo Felipão, foi usada pelo técnico da seleção, agora é usada em todos os times de futebol americano, em todos os times da liga de NBA, do basquete americano, que é o papel do psicólogo de esportes. Que é a concentração também do futebol, em que tudo faz sentido. Quando se pergunta para um professor, vai ter um passeio para tal lugar, o que o professor se preocupa e que ele tem de dar conta? Qual é a proposta pedagógica? Qual é a proposta pedagógica de levar as crianças ao museu A, ou B ou C? Qual é a proposta pedagógica de trazer os senhores para assistir uma palestra como essa? Porque muitos alunos saem dizendo, o professor matou aula, levou a gente para assistir uma palestra e não teve aula, ele ficou de boa. Então, a proposta pedagógica é que fique. Qual é a proposta pedagógica da medida de internação? É que o fato que leva a aplicar essa medida mais grave, que é de contenção de até 3 anos, é que a arte que esse adolescente fez nesse desequilíbrio hormonal e tudo de evolução foi tão grave, mas tão grave, que o sistema chama esse ato que ele fez de crime. Por isso é um ato infracional. E alguns o ato é tão grave que coloca em risco ele e terceiros. E demonstra realmente a necessidade de eu ficar com esse adolescente 24 horas por dia e de que a cada 6 meses eu tenho de avaliar se ele precisa ficar internado. E a legislação colocou um prazo de 3 anos. Mas nessas 24 horas eu teria de ter um projeto político-pedagógico que pensasse da hora de dormir à hora de se levantar. Do ato de se sentar à mesa e não sentar na mesa, em cima da mesa para comer. Do respeito com os outros, com muita pedagogia e muita ação. Isso, são 30 anos fazendo isso. Participei da reestruturação da FEBEM, do desmonte do chamado quadrilátero, que era no Tatuapé, que as jovens do estado inteiro para lá, hoje estão distribuídos nas suas cidades. Recebiam visita dos pais. Era uma masmorra. Se pegar o filme Pichote dos anos 70 e fosse ver a FEBEM em 2000, era o mesmo prédio, o mesmo imóvel. Aí eu sempre falava o seguinte, como é que você quer que rode? A época era um computador Pentium 1,
Hoje é Pentium 4, 7, Celeron, né? Como é que é o Intel 8 ponto não sei o que lá, iOS 14.2, num computador 286. Não vai rodar. O software tem que ser equiparado ao equipamento para rodar aquele programa. Então, a gente tinha esse problema, e isso começou realmente a ser resolvido no estado de São Paulo, no final, em meados dos anos 2000. Em 2005, 2006, é que começa a ter a desconcentração das unidades de internação de adolescente infrator, que aplica a medida muito grave. E aí vem um outro problema, formar RH. Na Colômbia, eu visitei a faculdade amigoniana, ligada aos freios amigonianos, que tinha um curso de pedagogia reeducativa. É uma pedagogia especializada para pessoas trabalharem no sistema prisional, de adulto e de crianças, e trabalhar com as famílias. Existe um método. O investimento no material humano para trabalhar com isso é muito precário. Então, a gente tem uma legislação que não foi cumprida e se tenta mudar. E o ECA ele foi aprovado em 1990 com votação unânime. Os debates e como foi, é um negócio espetacular. Só que um ano depois, já tinha uma frente de governadores, presidida pelo então governador de São Paulo, meu ex-colega promotor, Fleury Filho, que era a frente de governadores pela redução da idade penal. E o último debate, quando saiu, e isso quem disse foi o professor Miguel Reale, que assinou o impeachment também da presidente Dilma, foi a Sala dos Estudantes, isso está no YouTube, procurem lá, foi um evento promovido pelo IBCCRIM, várias entidades, na Sala dos Estudantes, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em que tiveram presentes todos os ex-ministros de Justiça, para denunciar a fraude que era, naquele momento e nesses momentos, se discutir redução de idade penal. Porque era um momento em que a imagem do Congresso não perdia para ninguém, estava lá embaixo. Aí você coloca um tema desse populista para dizer que estão fazendo alguma coisa. E quando, na verdade, se eu pegar um cara de 19 anos, de 20 anos, praticando um roubo com um de 17 anos, é capaz do de 19 anos sair antes da cadeia e levar cigarro para o outro de 17 na Fundação Casa. Que ele vai ser beneficiado com a contagem de pena, vai entrar no sistema como primário, e aqui ele pode pegar até 3 anos. E ele nunca vai saber, nesses 3 anos, ele vai sair agora? Não vai? Gera uma ansiedade danada. Agora, um debate sério que está colocado é, mas e para os atos infracionais chamados hediondos, em que um rapaz de 17 anos pratica um roubo e, para manter a sua impunidade, estupra a vítima, ou põe fogo na vítima? Será que é suficiente esses 3 anos? E isso é a simetria de se colocar o chamado ato infracional hediondo. Mas esse debate, a gente precisa esgotar por etapas, porque a gente está trabalhando agora. Se for feito um trabalho, como preconiza, com recursos humanos, num equipamento adequado, num prédio adequado, com recursos humanos capacitados, e que realmente eu me preocupe com isso, não deixando o adolescente lá, com sarna, apanhando, sendo aviltado de todas as formas, porque se eu pegar um poodle ou um chihuahua, colocar 5 naquela cabininha que só cabe 1, e ficar toda hora batendo e maltratando, eles vão sair de lá pitbulls, os que sobreviverem. Então, essas questões é que não são ditas nesse debate. Como não é dito, qual é realmente a capacidade de investigação dos delitos? Quem é que é preso? Quais os crimes são esclarecidos? Em 2001, trabalhando em infratores, é o maior centro da América do Sul de recepção de adolescentes autores de ato infracional. Fica na Rua Piratininga, 105, no Brás. Hoje são 6 varas de infratores. Na capital nós temos 23 promotores de justiça somente para cuidar de ato infracional. São 18 para cuidar de aplicar a medida, quando vem da delegacia, aplica a medida,
5 para fiscalizar as medidas, regime fechado e aberto, liberdade assistida. Só 2 promotores para cuidarem da área de prevenção. Eu sou um deles. Que saí de lá hoje, mandei até a foto, era 6 horas da tarde, para estar aqui, e amanhã de manhã eu tenho de estar lá. Somos só 2. Agora, a gente pediu em 2011 um terceiro cargo. Reiteramos o pedido em 2017, aproveitamos o pedido de um deputado que reclamou que o inquérito estava demorando, que eram umas baladas na Portuguesa. Então, um dia de madrugada, eu tenho ainda o filme no meu celular, eu fui à meia-noite e voltei às 3h30 da manhã. Fui com um carro à meia-noite e voltei com outro carro às 3h30 da manhã. Que tinha muita bagunça, a vizinhança. Primeiro, eu não vi nenhum vizinho, lá só tem equipamento público, terreno, não vi ninguém que morasse ali perto daquele portão. O que eu vi quando eu cheguei a quase meia-noite? Um monte de ambulante vendendo de tudo e uma viatura da Polícia Civil. O que eu vi quando eu voltei às 3h30 da manhã? Nenhum ambulante e uns adolescentes andando parecendo que estava catando cavaco na rua, uns jovens. Jovens, não dá para saber se tem mais ou menos 18 anos, mas todos jovens. Andando que nem um zumbi, um Dart Walker, como é aqueles... Walking Dead, né? Um morto-vivo. Aí, a gente filmou tudo e respondeu para o deputado. Falou, realmente, o senhor tem razão. A gente identificou, o abaixo-assinado queria saber, ouvir todo mundo. Falou assim, por quê? A gente não faz com a velocidade necessária, porque são muitos procedimentos. A gente faz o que é possível. Mas isso até ajudou agora a aprovar em janeiro a criação de mais um cargo. Acho que em junho vai ter mais um promotor. Então, essa discussão, ela esconde toda uma outra discussão. Por exemplo, qual é a capacidade da polícia de investigar? E o que a gente fez lá em 2001? Aí a gente pegou uma quadra perto do aeroporto, hoje era a Avenida Águas Espraiadas, agora é a Avenida Roberto Marinho. E aí, todo dia, toda semana, aparecia 2 ou 3 adolescentes daquela localidade apreendidos vendendo droga. Tráfico, recolhe. Tal. Aí a gente foi pondo no mapa. A gente percebeu que era uma quadra. E eram vários BOs. Aí a gente fez um ofício perguntando, cadê a investigação policial para apurar o tráfico aqui? Que inquérito policial? É tudo adolescente infrator? É só auto de apreensão e mandar promotor? Falei, gozação, né? Então é o adolescente que traz a maconha do Corumbá, traz do Mato Grosso, do polígono da maconha lá em Pernambuco, traz do raio que o parta, controla tudo, divide e sai vendendo. E o relato dos meninos, eu comecei a vender às 11 e fui pego às 2. Você começa e vai somando, e somou uns dados. Assim como a gente somou por um ano, todos os pedidos que a Delegacia Especializada de Homicídio fazia, investigando morte de adolescentes, que tinham um péssimo hábito, aí a molecada que acabou de fazer vestibular vai lembrar, de cabecear projétil de revólver em movimento uniformemente retilíneo, imediatamente após sair do cano do revólver. Eles tinham um péssimo hábito de cabecear esses projéteis com a cabeça para trás, que era um monte de bala no nuca. Aí o juiz, hoje, ele é coordenador geral das coordenadorias dos Tribunais de Justiça da área da Infância e Juventude, o desembargador Eduardo Gouveia, que no CNJ tem esse coordenador, as coordenadoras, cada Tribunal de Justiça tem sua coordenadora de infância, e ele chegou a ser o coordenador de todos os tribunais do Brasil. Esse juiz, à época, ele colecionou, por menos de um ano, todos esses ofícios. Quando ele tinha, sabe aquelas pastas antigas, pasta AZ, de papelão cartonado duro, ele colecionou uma cheinha, com um pedido, ofício, com laudo biométrico, entrada e saída de bala, certidão de óbito, desses jovens, que morriam, segundo o IML. Hemorragia provocada por instrumento pérfuro contundente, vulgo tiro de revólver. Então, somando esses 2 dados, o que a gente via? A capacidade de investigação. Então, para fins de estatística, a polícia estava apreendendo muita droga. A coisa aparentemente está girando. Mas cadê a investigação para efetivamente fechar a torneirinha? Alguns meses depois,
a polícia esclarece o primeiro drive-thru de droga de São Paulo, em que o cidadão fazia o pagamento no lugar, virava a rua com o seu carro do ano, modelo esportivo, e pegava a droga no outro lugar. E o outro então a gente precisa saber assim, quantos boletins, para chegar nisso, eu gostaria de primeiro, quantos boletins de ocorrência são registrados em tais e quais delegacias? Desses boletins de ocorrência, quantos viram inquérito? Dos que viram inquérito policial, quantos são denunciados e quantos são arquivados? Dos que são denunciados, quantos se consegue uma sentença condenatória que seja confirmada pelo tribunal? Aí a gente vai ter um dado muito interessante, que a gente já fez isso na capital, na Barra Funda, que é um dado, é um mundo de coisas. São mais de 300 promotores, mais de 100 juízes, quase 100 juízes, agora foram todos os júris para lá, hoje tem mais de 100, eram 33 varas, mais DIPO, com juiz auxiliar, as várias promotorias. Aí, vocês vão perceber que boa parte daquilo que vira um processo criminal, que vai gerar uma condenação, são as prisões em flagrante. O inquérito que a gente aprende na Faculdade de Direito, que ele pode começar por um auto de prisão em flagrante ou uma portaria baixada pela autoridade policial, são poucos os inquéritos que começam por portaria e que depois viram uma denúncia, que vira uma condenação. A boa parte começa por um trabalho de policiamento ostensivo. E isso gerou também uma distorção e uma hipertrofia da polícia militar, o policiamento ostensivo, que é importante, que é necessário, em prejuízo da chamada polícia judiciária e polícia civil, que é a polícia de investigação. E aí, quem é que são os mais presos em flagrante? Que tipo de crime? Os crimes contra o patrimônio. É o crime, tem um Roda Viva muito antigo, que é o Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo, onde ele responde também essa indagação. Então ele fala assim, o crime do colarinho branco e do crime organizado, ele refaz o plano de ação do crime. Se ele tiver dúvida de que ele pode ser pego e punido, ele refaz o plano, até ter certeza de que ele vai praticar o crime com chance de ser não punido. E aí os dados vão dizer o quê? A chance de uma pessoa que pratica um crime e não é presa nos primeiros 10 dias ou nas primeiras horas, e de nunca mais ser preso, é altíssima. Vale aí ver os dados do chamado Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o dado Jacobo sobre violência. Isso porque você não tem uma infraestrutura adequada para o tamanho da população e complexidade de pessoas em recursos humanos e material para trabalhar com investigação. E acha que vai resolver tudo com o sistema, ou acha que vai resolver tudo colocando viaturas e um monte de polícia na rua. Vai resolver sim, porque para prevenir violência, é melhor você ter um policiamento rodando do que ter arma em casa. A arma em casa não é garantia de nada. O que realmente assusta é as pessoas saberem que aquele bairro é policiado. É saber que tem uma ronda. E é saber que se ele for pego e que vão investigar para descobrir quem fez, ele vai ser punido. Ele vai receber a medida dele. Mais do que ficar dando 30, 40 anos de pena, podia ser até uma pena menor, mas a pessoa ter certeza que ali ia cumprir essa pena. Com os benefícios que tem na lei, cumpriu tanto, pode ser progredido, isso, aquilo, mas é ter a certeza de uma punição. Então, essa questão da idade penal, ela às vezes é usada para esconder esse outro. Eu hoje acho que reduzir a idade penal do jeito que as coisas estão, vai servir somente para encarcerar mais pobre e vai servir lá na frente para vender um sistema sofisticado e caro de monitoramento digital e eletrônico. Porque em 1990, quando foi feito isso, começou esse debate em 92, muitos engenheiros foram contactados porque eles queriam vender em 95, já tinha em Los Angeles, que são as pulseiras grandes. Hoje em dia, esses são microchips. Tem até uma revista que mostra. Tem pessoas que têm microchip em todo quanto é lugar. Hoje, o sistema sofisticado de segurança pessoal, eles colocam microchip na joia, no relógio, implante subcutâneo, para rastrear a pessoa. Só que esses que disponibilizam para os presos são de primeira e segunda geração, são muito ruins e precários. Só que são caríssimos. E aí, aquele réu que tem dinheiro, mas não tem cela para ele, ele aguarda o equipamento em casa, o outro aguarda preso.
E aí, só que só vale a pena você mexer com isso se você tiver, para ganhar dinheiro vendendo isso para o Estado, se você tiver um volume muito grande. Como é que você faz para ter um volume muito grande? Põe esse pessoal dos 16 para dentro das cadeias, vai ter um benefício que consegue, o mesmo que de 19 anos roubou com 17 anos e que saiu antes dos 17 para levar cigarro para os 17 na Fundação Casa, ele vai ter aquele mesmo benefício, não agora dos 18 aos 21, mas dos 16 aos 21. Aí você vai ter uma demanda maior das coleiras eletrônicas, dos sinalizadores eletrônicos. E assim todo mundo vai ganhar mais dinheiro. E não vai resolver nada. Aí depois você reduz para 14. Aí depois, sabe o que você faz? A culpa é da parteira. Quando nasceu, já devia enjaular. Porque vai se começar a achar que ó, esse daqui... Aí vai lembrar Lombroso, que é um cara antigo, uma tese que envia a descrição do bandido típico. Então, esse debate, realmente, ele precisa ser feito com muita cautela, porque envolve liberdade de pessoas, e os dados, a gente tem hoje a terceira maior população carcerária do planeta. Do planeta. Então, isso é uma coisa realmente muito séria. Né? E um dia a pessoa vai sair. Quando sair, se a gente transformar essas unidades em graduação do crime e as cadeias em pós-graduação do crime, fica difícil. Né? Então, precisa ter também essa previsão. É um pacote todo. Desculpa eu me estender nisso, mas dá bem a ideia também da política pública. Muitas vezes, hoje de manhã com a professora Aldaísa numa banca, é como se a pessoa ela não existisse até fazer 12 anos e praticar um ato infracional. Aí ela atingiu a idade de ato infracional de aplicar medida, mas nunca ninguém viu que a mãe não teve pré-natal, ela não teve creche, não teve controle de alimentação, não teve lazer, não teve nada. Agora, tem também aqueles que tiveram tudo isso e fizeram. Aí a gente vai para uma outra realidade, uma outra dimensão, que de perto ninguém é normal. Aí quando a gente fala, é uma família estruturada. É mesmo. Ou era aquela coisa de que ninguém conversa com ninguém, cada um cuidando do seu quadrado, só se encontravam para conversar. Então, a gente precisa entender bem essas dinâmicas. Ou será que essa pessoa foi acompanhada? Então, tem casos que a gente vê que o jovem tem alguma perda realmente emocional significativa, entra numa depressão e depois faz alguns delitos. Outros fazem para chamar a atenção. Outros vão para o álcool, vão para a droga para chamar a atenção. Então, é a dimensão humana, por isso que a gente tem. Agora, se a gente for fazer um pente fino, a gente vai pegar, cumprindo medida socioeducativa em regime fechado, muito mais extrato da população pobre do que... Porque tem, se a gente for ler o prontuário e o livro em que o BEDEL, lá, o auxiliar administrativo que cuida, o inspetor de alunos, registra naquele livro, e a razão pela qual alguns pais são chamados em escolas particulares top, tem coisas mais graves registradas nesses livros do que em alguns boletins de ocorrência que os meninos são levados para frente de um promotor. Uma das técnicas usadas nos colégios de primeira linha são recomendadas, um adolescente sendo surpreendido fumando uma droga, usando alguma droga ilícita em algum banheiro. O primeiro movimento que se recomenda, enquanto é a acolhida, chamar os pais, chamar todo mundo, tentar ver. Agora, é diferente daquele que você pega comercializando droga para os amigos. Porque tudo que o tráfico quer é ter um representante num ambiente como esse. Ele não quer pobre consumindo produto, precisa de gente que tenha condição para abastecer, para comprar e pagar. Então, essa diferença é que, às vezes, dá esses cuidados que a gente precisa ter, tá bom? Mas é um debate realmente que está na sociedade, que ele sintetiza muito desse momento, sim. Desculpa me aprofundar nisso. Mas mais perguntas? Vamos lá. Eu que faço isso. Se deixar, não tem ninguém controlando o tempo, vai embora, né? Diga. Diga lá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo por ter apresentado esse tema tão importante de políticas públicas, que é uma necessidade decorrente das fragilidades, das deficiências que nós temos
no Brasil como um todo. Lógico que tem regiões piores, mas é uma realidade nacional, com problemas na área de educação, cultura, lazer, esporte, transporte, enfim, educação, todas essas áreas importantes em que o Estado acaba não cumprindo a sua função. E essas deficiências nós enxergamos principalmente na má prestação de serviços públicos pelo Estado, seja em quais níveis da federação tivermos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, serviços que não prestados diretamente, por falta de qualidade, o Estado acaba delegando, transferindo o exercício para a iniciativa privada. E aí, através de concessionárias, permissionárias, acabam exercendo a prestação de serviços públicos por um preço muito alto. Então, o cidadão ele paga uma alta taxa tributária, né, uma tributação alta, são vários os tributos no Brasil, e, por outro lado, ele não tem a devida contraprestação decorrente do pagamento que foi feito. Então, nós, contribuintes, de forma simples, né, tem outros tipos, mas vamos falar de forma simples, fornecemos receitas para o Estado, dinheiro, e o Estado não realiza a contraprestação, que é a prestação devida de serviços públicos. E, por conta disso, há necessidade aí de políticas públicas, ou seja, de ações, estratégias, e para que se resolvam, então, essas atividades, porque o que mais a gente percebe é um Estado gerencial em que ele está delegando para o particular. Para se ter um serviço bom, a gente paga tributo e depois a gente tem que pagar para entidades particulares prestarem o serviço. Aí, por conta desses desafios, por conta dessas atividades do Estado não bem prestadas, eu gostaria de perguntar quais seriam as fases, os procedimentos, as etapas, para que a sociedade, inclusive, possa fiscalizar a atividade do Estado de realização de pesquisa de políticas públicas. Porque de um Estado, ele vem realizar política pública porque ele já não está exercendo as suas atividades típicas previstas na Constituição, que são direitos fundamentais, mas por essa ideia de serem direitos programáticos, que serão um dia estabelecidos, o Estado acaba ficando aí só no seu programa, em suas políticas, seus projetos. Então, a minha pergunta seria, quais são essas etapas, o que o Estado, então, faz, o procedimento para que nós tenhamos ideia de como fiscalizar se o Estado estiver realizando todas essas políticas públicas. E como a sociedade pode participar efetivamente, de modo a ter um efeito positivo e fiscalizatório dessa atividade do Estado. Como é o procedimento de políticas públicas e como pode ser feita a participação da sociedade. Obrigada. Bom, depois, se tiverem mais perguntas, se não der para responder, passem para a professora, a gente vai, em uns 15 dias, manda para vocês alguma coisa, tá bom? Agora, o que a gente... e só para finalizar também, porque muitas vezes, mesmo que a criança tenha tudo e tenha também uma família estruturada, ela pode também fazer algum ato infracional. Isso é uma pequena minoria, que precisa também ser atendido cada um na sua individualidade. Porque pode sim, o pai faz tudo, é um pai presente a mãe, e aí acontece. Então tem a dinâmica também do grupo. E o jovem no grupo, sozinho é uma coisa, no grupo tem outra dinâmica. E aí que a gente fala dessas coisas que afetam um no outro. A política pública, ela vem... Vocês acompanharam esse debate que teve agora do orçamento, que um votou, parece até picuinha de briga de moleque. Fala assim, não, você fez isso, então agora eu vou aprovar essa lei aqui, essa emenda que vai te ferrar a vida lá. E aprovou uma lei, uma emenda que o outro, que agora é presidente, até apoiava, que é o chamado orçamento impositivo. Porque o orçamento público, que a gente vê aquele orçamento publicado, tinha até o orçamento participativo, sempre foi um orçamento autorizativo. Você está autorizado a gastar isso daqui. Como é que fazia o político, às vezes, meio... Vou te fazer a coisa. Fala o seguinte, põe todo no orçamento, estoura o orçamento, põe o orçamento lá em cima, a arrecadação lá em cima. E depois? Depois a gente vai dar um jeito. Põe o orçamento lá em cima. E como é que... Não cumpriu, não atingiu a meta de arrecadação. Teve uma queda na arrecadação, já justificava gastar menos. Ou então, quando eu não fazia o empenho e o gasto naquele orçamento,
se eu não fizesse nos 2 seguintes, eu estava desobrigado. A única coisa que dá problema para o administrador é o gasto mínimo em educação. Aí tudo ele chamava de gasto com educação. Combustível, fazia tudo, punha na conta da educação para justificar aquele gasto. Fazia mil e uma. Isso tem um controle social, pelo Conselho de Educação Municipal, Estadual, participando a comunidade, pelo Fundeb, depois os fundos, a gestão do fundo, fiscalização de Ministério Público, as associações de pais reclamando. Esse orçamento, se for aprovado em 2 turnos ainda no Senado, se ele realmente for impositivo, ele pode dar uma editada, mas vai estar lá, vai ter de gastar aquilo. Quando ele é autorizativo, até 25% do valor do orçamento total, o administrador, o presidente, o prefeito, o governador, pode fazer o que quiser com essa verba, mexer de lá para cá e de cá para lá. Então, com essa verba, muitas vezes, ele faz somente o projeto, não é nem do partido dele, porque a gente não tem partidos tão fortes assim, mas faz o projeto político do grupo dele dentro daquele partido. Eu vou cuidar mais desse bairro do que daquele, e assim eu deixo contente os meus eleitores. Como é que você contrapõe isso? O Estatuto das Cidades criou o Conselho da Comunidade, essa dica que eu dei de saber em quem você votou, que eu tenho, quando é eleito um governante, ele tem de apresentar no primeiro ano o chamado PPA, Projeto Plurianual, que pega o 2º ano do governo dele até o 1º ano do governo do outro. Depois, dentro desse projeto plurianual, ele vai ter de apresentar todo ano, até abril, a chamada Lei de Diretriz Orçamentária. E lá para agosto, setembro, ele tem de entregar a Lei Orçamentária. A Lei Orçamentária está vinculada a essa Lei de Diretriz Orçamentária, que está vinculada a esse projeto plurianual. Aí você começa a ver realmente para onde vai. Porque é aquela coisa, laicar nós laica, mas money que é good nós não have. Então, quem quer fazer política tem de ter dinheiro. Mesma coisa autônomo. Eu fiz 18 anos, agora estou dando no meu nariz. Dono, até você sustentar. Enquanto você estiver aqui na minha casa e eu pagar suas contas, você vai me obedecer sim. Então, a independência financeira. Então, essa questão financeira é um dos grandes controles. E essa é uma das funções da Casa Legislativa. E daí a importância, quem que a gente votou? Não é só o prefeito, o vereador. Porque uma das missões do Legislativo é o controle externo da administração. Não é só fazer lei, é também controlar. E tem um pensador que ganhou um prêmio Nobel de Economia, chamado Amartya Sen. Ele tem um livro, Paz para o Desenvolvimento. Aí dentro desse livro tem um capítulo que fala assim, qual o papel da oposição? O papel principal da oposição é fiscalizar quem está no governo. Ele não está no governo, ele está fora, então ele vai fiscalizar. Ora ele é estilingue, ora ele é vidraça. Esse é um dos papéis, segundo Amartya Sen, fundamental. E esses conselhos, por isso também é importância, uma lição de casa para vocês, ver o conselho tutelar do bairro de vocês, quem é, quem representa, o que está fazendo, quais são os casos que tem lá. E aí, também, esse conselho tutelar, por exemplo, sabia que ele pode opinar no orçamento do município? Agora, ele precisa ser um especialista em orçamento. Olha, para entender de orçamento, são um curso, é direito financeiro, tem o tributário, o econômico, direito financeiro, tem que entender das rubricas, dos índices, para onde vai. Não, ele tem que dizer o seguinte, ó, aqui no meu bairro não tem posto de saúde, tem gente precisando. Ou aqui no meu bairro tem posto de saúde, mas não tem médico, não tem remédio. Aqui no meu bairro, a criançada não tem um campinho para jogar futebol, não tem uma área de lazer. Ou tem uma praça aqui, vive cheia de mato, e tem um lugar aqui que podia ter algum clube, alguma coisa, e não tem. O que tem é o tráfico aqui, usando esse lugar para fazer bagunça e lambança. E para deixar todo mundo com medo de andar lá à noite e ser estuprado. Não podia ter aqui um equipamento de lazer, um equipamento de convivência? Isso que o Conselho Tutelar podia fazer, sem ser um grande entendido em orçamento, mas apontar isso. Então, saber disso daí é uma participação. Conselho das cidades, os conselhos comunitários, ficar atento, às vezes, o que interessar no bairro e ver na Câmara como está aquele debate. Se for o caso, procurar o promotor de justiça, levar essas reclamações também a ele, se organizar. O professor, filósofo da educação,
barbudo lá, que foi até colega da PUC, o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma tirada muito boa. Ele diz o seguinte, é assim, se correr, como é que é? Se ficar, mas se juntar o bicho foge. Até os animais, os peixes, quando eles se agrupam em cardume, é para parecer um peixe maior. Os animais, algumas técnicas sobre você estar lá, olha, aqui tem, vocês vão andar em alguns parques, ó, aqui pode aparecer um felino, uma onça, alguma coisa. O que você tem de fazer? Ficar em pé, levantar a mão, para você parecer maior que o bicho. Então, quando a gente se junta, não tem quem resista. De forma organizada, civilizada, educada, e se for o caso, se não tem, procure o judiciário, procure o direito. Agora, é sempre bom, antes de ficar, é conversar, o diálogo, né? E entender o outro. Como dizia Cecília Meirelles, olhar o outro com o olhar do outro. Se pôr, às vezes, no lugar dele e olhar. Mas também não é isso que vai te fazer tolerar tudo. Então, você precisa ter alguns limites, né? Agora, essa estratégia, é assim que a política é feita. Tem um monte de blá, 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 mas precisa ver se o blá, blá, blá depois está no projeto plurianual, se o blá, blá, blá depois vai estar na lei de diretriz orçamentária, e se vai estar... Olha, eu vi um vídeo esses dias de uma menina, lá da periferia de São Paulo, foi estudar em Harvard, é uma deputada agora se elegeu, mas independentemente do partido, é muito interessante. Ela viu o ministro da Educação falando, ela falou assim, vai desculpar, mas isso é um PowerPoint, eu quero saber como é que vai... Isso é um desejo, mas aí não tem um plano. Quero saber quem vai fazer, quem é o dinheiro, quem vai cuidar. Uma política, e a política pública, tudo é política econômica, política de segurança, tudo são políticas, são formas de organizar o Estado. Dizia o professor Gofredo da Silva Teles, o que é o conceito de ordem para aquele professor? Ele falou assim, ordem é a disposição das coisas para um determinado fim. Aquela coisa, vai no quarto de alguém, queria arrumar. Aí chega o desespero, cadê meu negócio que estava aqui? Quem que tirou? Pô, é a bagunça organizada. Está aqui, mas eu sei onde está tudo. E cada um, né, o quarto dele é aquele indivíduo. Agora, quando o quarto é coletivo, ou aquele que usa o mesmo banheiro e deixa a pia, aquela lambança. Então, você quer fazer bagunça, vai fazer na sua cama, no seu quarto, no seu quadradinho. Agora, o que for coletivo, vamos se organizar. Então, tire isso daqui, põe no lugar certo. Tem algumas regras de convivência. Então, e essa questão também é muito discutível, especialmente depois da emenda 19, é uma crença que foi se desenvolvendo que tudo que é privado é melhor do que o público. Essa é uma coisa que se vende, uma política liberal, que não necessariamente é assim, mas que a gente percebe muito assim, especialmente essa taxa tributária que é desigual também. Quem vive de capital, por exemplo, não paga dividendo das ações. É uma discussão que tem nas reformas tributárias. O desvio, a sobrecarga de ICMS dobrado. Então, a gente tem vários desvios, sim, que é a tal da reforma tributária, que é importante. E, às vezes, é muito difícil. A gente, trabalhador assalariado, você trabalha mais ou menos até abril só para pagar imposto. Aí, de abril para dezembro, é que sobra um pouco para você fazer o que quiser, mas aqueles primeiros meses foi só para imposto. E mesmo pagando os impostos, você ainda vai ter de pagar a escola para filho, pagar um plano de saúde. Então, isso realmente dá algumas distorções. A gente precisa, cada ponto, discutir. E como fazer isso? Acompanhar esse orçamento, acompanhar... Eu acompanho o programa de governo desde 1994, especialmente daqueles quando estão lá definindo, mas quem está na ponta, a gente vai ler um por um, comparar, porque é um dever até de ofício, para a gente saber do que está se tratando. Depois a gente acompanha no dia a dia como é que realiza aquilo. Tá bom? Muito obrigado. Queremos agradecer, doutor Eduardo. Obrigado. O tema é interessante, temos perguntas, só que estamos com o horário avançado. Se A gente puder reunir, põe, Sim, e aí professora me manda, também. digitaliza e manda, tá bom? Obrigada. Eu prometo que vou responder do dia, mas até uns 20 dias a gente manda assim, a resposta, tá bom? Queremos agradecer ao diretor Manuel, sua presença, a agenda corrida e arranjou um tempo para estar conosco. Muitíssimo obrigada, viu? Prazer é meu. Quando me mandaram, perguntaram, quanto que o senhor cobra por palestra? Eu falei, gente, o que eu já ganhei no IFES é mais que suficiente. Também pela PUC, e como faz parte tudo de uma mesma... a PUC é ligada também à igreja, e a gente
é até um dever nosso poder estar aqui com vocês falando isso, tá bom? Eu só pedi assim, então me ajuda a pagar o pedágio e o combustível, só isso. E o pouso, um lugar para eu ficar. Foi isso Obrigado, mesmo. pessoal. Só Tudo de falar, bom pra vocês. doutor, vocês ganharam uns números lá na entrada. É brincadeira que era um carro, viu? É uma pequena lembrancinha para vocês que puderem estar conosco. Acho que... Vamos lá? Pode sortear? São 4 lembranças. Eu também preciso de óculos. Ela vai fiscalizar. Quer ver algum? Ó, 41640. Mais um. Mais um? Aqui, olha, ele não está vendo mesmo. Não. 41642. 41642. Aí? Já vou pegar outro. Vamos lá. 41631. Eita, 41685. Todos presentes. Tem que fazer cota de gênero, gente. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.